Seja bem-vindo, tá começando mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho e eu peço já que você, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com pelo menos uma pessoa que vai transformar a vida dela. Eu tenho certeza porque a minha convidada hoje, ela é sensacional, tem muita história para contar, é muito bonita, chama muita atenção, mas o conteúdo dela também é extraordinário. E antes de a gente começar o nosso papo, eu quero que você, por favor, clica no link que está aqui na descrição e conheça o meu e-book Criando Novas Oportunidades de Trabalho. Tá barato, R$14,90 somente, então não perca essa oportunidade. E então, seja bem-vinda, Marina. Tudo bem com você? Bom, Vitão, tudo bem? Graças a Deus. Tá bom. Olha, vamos direto ao ponto. Eu quero muito conteúdo nesse podcast, porque você tem muita coisa boa para contar. Eu já ouvi seus podcasts já várias vezes também. E pra gente começar, quem é a Marina? Marina é uma mulher sonhadora e destemida, né? As pessoas que vivem ao meu redor falam, você é louca? Você sai fazendo as coisas, cara e coragem. Cara, eu tenho um desejo, uma vontade. Eu sei que eu posso fazer, por que não? Né? Então, eu sempre fui muito atrás do que eu acredito. Já tomei muito na cabeça por isso. Normal, né? Mas a gente aprende muito, né? Então, não é um pouco de destemida, um pouco de coragem que eu tenho bastante de enfrentar muitas coisas aí atrás do que eu acredito. Show de bola. Tem uma frase do Flávio Augusto que ele fala, né, assim, que se não te chamaram de louco por esses tempos, é que alguma coisa de errado você tá fazendo. Exatamente. Cara, e é muito isso, porque, tipo, você assim, tem uma história profissional que você me mandou ontem, até a gente conversando, bem maluca. Você começou como recepcionista de eventos, aí você foi ser vendedora. Depois de vendedora, você fez farmácia, se formou em farmácia, foi trabalhar na Ouro Fino, depois você abriu um grupo de network do Superliga, né? CLN? CLN. E depois disso, agora você é cofundador e CEO da New Duca. E no meio do caminho teve um e-commerce ainda. É verdade, teve e-commerce e depois você saiu da Ouro Fino, antes do grupo de network. Cara, assim, em algum momento dessas experiências, você odiou seu trabalho? Eu preciso fazer essa pergunta porque é padrão do podcast. Cara, eu odiava, não o trabalho em si, mas quando eu trabalhei no shopping, que eu fui vendedora, cara, naquela época, é engraçado, hoje em dia eu sou muito boa vendedora, mas naquela época eu era muito ruim. Você vendia o que naquela época? Óculos de grau de sol. Cara, eu era muito ruim. Nossa. Então, assim, eu era simpática, atendia o cliente bem, mas eu era péssima de vendas. O que você considera como péssima de vendas? Cara, eu não conseguia vender, eu não sabia argumentar, eu não conseguia mostrar o diferencial daquele produto. E eu vendia produtos caros, né? Óculos de sol de marca e tal. Eu falava, gente, o pessoal saía, eu falava, eu não consegui vender. Então, assim, eu era muito ruim, muito ruim. Meu Deus. Então, por isso até que eu fiquei pouco tempo lá, que eu falei, gente, isso aqui não é pra mim, cara. Eu vou ficar aqui, vou ficar infeliz só por conta da grana. Porque mesmo se você vende uma coisinha ou outra ali, se você for bem no shopping, você ganha uma grana legal. Sim, sim. A rotatividade é muito grande ali, né? Então eu falei, cara, se eu ficar aqui só por conta da grana, daqui a pouco eu sou a chata, a mal-humorada, que não gosta do que faz e tá aqui por causa da grana. E não combina isso contigo, né? Não. Porque você é muito animada pra frente. Virar Marina chata. Então assim, cara, eu não gostava, não. Já odiar? Não sei, mas não gostava, não, cara. Ou seja, não é que você não... Hoje você é uma ótima vendedora. Hoje você vende bem. Então não era, no caso, a função em si, mas quem você era naquele momento. Eu era muito nova, eu devia ter 18, 20, no máximo 20, não, menos de 20. Quase a minha idade. Você não vinha, né? Não, eu não tinha 20 anos. Entendi. Então eu era muito nova, né? Acho que não sei, né? Pra vendas, eu acho que precisa um pouco mais de repertório. Precisa, vivência, né, cara? Isso, eu acho que, tipo, pra uma pessoa ser um bom vendedor, aí os caras aí que vendem podem me corrigir, claro, por favor, mas eu acho que precisa dessa vivência, desse repertório pra você ter esse manejo com o seu cliente. Exato. Senão você não consegue convencer, cara. Você fez um curso agora chamado Máquina de Vendas, Exatamente. Né? Você teve com os melhores. Os mais experientes no mercado, de grandes companhias, ensinando como é que faz, cara. Os caras dando aula. Ó, por favor, então, vou deixar o link também aqui na descrição, Põe tá? aí, New Duca. Pra galera comprar, da New Duca. Desse curso que você fez de vendas, eu vou entrar nesse assunto de vendas já porque já foi de cara. O que você pode tirar de lição com esses melhores que passaram por ali? Cara, muita coisa. Teve gente lá com muitos anos de estrada e também caras que estavam no começo da carreira naquela empresa. Já tinham passado por outras companhias e naquela empresa que ele estava representando no dia ali fazia pouco tempo. Cara,
é constante a evolução. Mesmo o cara, desculpa o francês, fudido de vendas, o cara sentava lá, que eram 4, 5 speakers por dia. Então, todos eles assistiam os outros falando. A gente estava gravando o conteúdo, então quem estava falando, os outros 3 ou 4 estavam sentados assistindo. O cara, lá em cima, head comercial de uma empresa fodida, estava aprendendo com o cara que era um pouquinho abaixo dele, mas que o cara tá passando um conhecimento que ele não tinha. Legal. Então, você fala, cara, mesmo o cara que tá lá na frente, com muitos anos de vendas já, ele sempre vai aprender. Então, assim, cara, a gente faz conteúdo com gosto, assim, sabe? De falar, cara, tem gente tá com muita coisa legal para contar. E pra gente conseguir chegar em mais gente, mais pessoas que estão se especializando aí, mesmo que o cara já for um cara que tá lá em cima do topo da carreira dele. Mas ele sempre tem que aprender alguma coisa. Então foi legal isso, porque o novo ensinando pro mais velho, né? Porque você fala, o mais velho tem mais a ensinar? Com certeza. Sim. Mas o novo... Experiência, né? Mas o novo, com as novidades, um pouquinho mais atento às novidades, à modernidade, o cara consegue passar alguns insights pro cara mais velho, que às vezes não tá ligado nisso. Entendi. Então é um cara muito legal. Essa transição ela é interessante, porque tem muita gente, pessoas mais velhas, que não aceitam tanto o novo. E também o novo também tem aquela repulsa pelo tal do conservador. Não, esse cara é muito... Ele pensa muito fora, muito dentro da caixa e tal. Então, ter essa... Como é que eu falo? Uma troca, né? Mas essa humildade, eu acho, de você falar, eu reconheço o talento daquele cara mais velho e tal, e também pro mais novo, poxa, eu reconheço a vontade, a ambição que ele tem agora, querendo trazer novidade. Eu acho que isso é um desafio pra todo mundo. Eu tenho muito medo de ficar velho nesse sentido. Tipo assim, porque hoje a gente é muito pra frente, aí você vê, vamos pegar aí o ChatGPT fazendo as coisas, você pega, na época que lançou o Spotify, o YouTube, quando lançou as tendências, a gente é aquela coisa assim, tipo, pô, legal, bacana, porque é do nosso mundo. Só que, tipo, depois que a gente vai ficando mais velho, aí chega um cara com um monte de novidades e fala assim, não, isso aí não funciona. E é um desafio pra gente isso. Você falando agora, eu também tenho um pouco de medo, cara. Nosso time lá é um time muito jovem, né? Na Exato. Tem funcionário nosso lá que a sogra tem a minha idade. Então eu falo, gente do céu... Gente, eu sou jovem, tá? Eu sou jovem. Eu tenho certeza que eu sou jovem. Então você fala, gente, as coisas estão acontecendo tão rápido. Sim. Você fala, cara, eu não tô velha, mas se eu piscar e bobear, eu vou ficar pra trás, né? Então as coisas mudam muito rápido, a gente tem que se atualizar e tem que, cara, ser humilde de pegar o pessoal que tá chegando, que eles nasceram com a tecnologia enraizada neles, diferente da gente que foi aprendendo conforme elas foram surgindo, né? Você teve dificuldade com isso? Cara, não. De aprender esse mundo imersivo da internet? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Ah, que bom, porque, nossa... Pra quem pegou a internet de escada igual a gente, né? Não, eu peguei. Putz, eu peguei também. Mas meu pai, eu tiro assim por base o meu pai. E meu pai, ele é aquele cara que até hoje, ele digita o celular assim, ó. Parece que ele tá pegando milho. Então, vou mandar uma mensagem rapidão aqui. Então, eu falei, não vai ser rápido, meu pai. Digitando, 15 minutos. Mas, assim, essa galera ainda mesmo consegue ter uma interação na rede social. Mas por quê? Se abriu pro novo. Exatamente. Então, eu acho que... Acho que fica de lição a gente tirar por base, tipo, não vamos ficar velho ao ponto de se fechar para as novas tendências. O Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito dele, ele fala isso, que tipo, a pessoa fica velha a partir do momento que ela não quer aprender alguma coisa. Exato. E foi o que você acabou de falar. O novo ensinando o mais velho passando conhecimento pro outro. Eu não quero ficar velho. Nesse sentido, pelo amor de Deus. Nem eu. Me fala uma coisa, o que tua experiência de vendas, de fato, ela te ensinou? Tanto naquela época quanto agora. O que ela te ensina? Cara, naquela época, eu tive que ter um pouco de humildade, porque eu nunca tinha trabalhado com vendas. Quando eu fui pro shopping, a minha vontade era, eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu tinha entrado na faculdade... Só pagar boleto, começou a pagar boleto. Né? Na verdade, assim, meus pais pagaram boas escolas pra minha vida toda. E aí, quando eu fiz cursinho, fiz colegial, cursinho, não passei, peguei fila de espera em faculdade pública e tal, e não passei, eu me senti culpada. Porque eu tive sempre boas escolas e não consegui passar numa faculdade pública, né? E aí, na época, minha mãe falou assim, Marina, vai estudar, vai fazer uma faculdade particular, eu pago. Eu falei, mãe, não é justo, cara. Pagou a vida inteira a escola pra mim. E não sei o quê, tal. Aí, no ano que eu fui fazer faculdade, tinha aberto a primeira turma de farmácia, noturno. Falei, a deixa, porque não tinha. Farmácia sempre curso diurno, integral, diurno. Entendi. E naquele ano abriu o integral, o noturno. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer à noite e vou trabalhar durante o dia. Aí a mãe falou, não precisa. Eu falei, mãe, eu quero. Vou trabalhar, porque, cara, eu não acho justo com você. Né? Falei,
ainda não vou conseguir pagar o boleto da faculdade, mas todos os outros gastos meus eu vou pagar. Entendi. Sempre fui de sair muito com amigos. Gasta, né, cara? Claro, Gasta. com certeza. E aí eu falei, aonde que eu vou trabalhar? Sem experiência. Nunca tinha trabalhado. Eu fazia recepção de eventos, né? Eu fazia isso, que era freela, na verdade, né? Sim, não fazia era um evento ali, fixo. um evento aqui, uma graninha ali, mas não era uma recorrência. Eu falei, cara, eu preciso de uma recorrência, né? Vou pro shopping. Era final de ano, eu falei, vou pro shopping. Cara, loucura, nunca tinha vendido na vida, mas a primeira coisa que todo mundo pensa, a maioria, vou pro shopping, tem vaga de trabalho, vou trabalhar. Cara, eu não sabia vender. Então eu tive que ter muita humildade. Eu tinha um gerente muito bom na época, chamava Sérgio, nunca esqueço dele. O cara era muito bom. E aí ele foi me ensinando, Marina, faz assim, faz assado. E eu tinha que aprender com o cara, porque eu nunca tinha vendido na vida. Né? E o cara tava me ensinando, então humildade ali. Nunca fui muito boa, mas eu escutei muito o que o Sérgio falou. Nunca fui muito efetiva em Mas si. o Sérgio era bom. Então, assim, humildade, né? E aí depois eu fui mudando de locais. No meu segundo trabalho também foi com vendas, né? Eu trabalhava numa cirúrgica aqui em Ribeirão Preto, fazia telemarketing, cara. Nossa. E era telemarketing Quão ruim é isso, né? de produto de alto custo ainda. Então, assim, já é difícil vender pelo telefone. E era uma cirúrgica que vendia medicamentos especiais, vende até hoje, né? Sim. Caro, mas caro. Eu falava, gente, telefone. Vendeu um negócio eu caro. imagino o lead dessa galera. Ai, pra que eu vou ligar? Quem vai me atender? Meu Deus. E aí, nessa época também, eu tinha um gerente muito bom também, chamava Humberto. E ele foi me dando algumas dicas também. Então, assim, eu sempre fui muito humilde de... Tinha chefes bons, dei sorte também. Eu sempre tive chefes bons em vendas. Então, eu tinha humildade de escutar o cara falando. Marina, ó, não é assim que faz. Quando você ligar pro cliente, faz assim, usa esse argumento. Então, cara, é humilde, né? Você fala assim, cara, não sei, alguém tá me ensinando, eu vou escutar e vou fazer, né? E depois, quando eu troquei de trabalho, que eu fui pra outra área, parei de vender, né? Trabalhei 7 anos e meio em indústria farmacêutica. Então, eu não vendia mais. Mas quando eu fui empreender... Eu falei, cara, eu vou ter que vender alguma coisa. Porque se eu vou empreender, pelo menos eu vou ter que me vender primeiro, né? Sim. Vender a segurança do que eu vou oferecer pra pessoa. Cara, e eu comecei a vender, né? Na época, eu falei, como que eu vou fazer? Vou vender o quê? Nunca empreendi. Por onde que eu vou começar? Meu marido me ajudou muito na época. Ele falou, cara, quer montar um e-commerce? Eu monto pra você, né? Ele é designer. Ele falou, cara, eu faço pra você tudo. Aí, network você faz, compra e venda você faz. Eu falei, isso aí ele não entende, você faz a tua parte. Eu falei, beleza, vamos fazer. O que nós vamos vender? Eu falei, cara, o que nós vamos vender? E a gente tinha, na época, uma ideia muito boa de fazer itens decorativos. Por ele ser designer, falei, cara, você desenha todos os produtos e eu vou atrás de quem produza. Perfeito. Né? Vamos fazer um negócio exclusivo para ser um diferencial no mercado. Mas, cara, começando um e-commerce do zero, eu nunca tinha empreendido. Fazer um produto do zero, eu falei, cara, é muita coisa do zero de uma vez só, né? É muito do zero. Eu vamos não tenho começar... nem dinheiro pra jogar. Exato. Vamos começar a vender alguma coisa que eu compro e vendo? Primeiro para testar, alguma coisa pronta. Eu vou lá, compro, vendo. Certo. Cara, e eu escolhi semijoias, que é um mercado que vende pra caramba, mas é um mercado saturadaço, né? Mas beleza, depois disso que eu fui ver. Mas, cara, aí vinha a Marina lá de 8 anos atrás pra vender de novo, enferrujada, né? Cara, aí eu não tinha ninguém pra me ensinar, né? Porque eu tava sozinha, tava empreendendo, não tinha um gerente, um supervisor pra me ajudar ali. Cara, eu fui estudar, fui ver vídeo no YouTube, sabe? Dicas de negociação, de persuasão. Falei, gente, alguém precisa me passar alguns hacks aí, né? Preciso aprender alguma coisa aqui. Cara, e aí eu tive que procurar sozinha, porque não tinha alguém que fosse me ensinar. Né? E depois levando na cabeça, né? Saía de uma venda falando, fui bem, foi legal não. Mas você sempre teve essa autoanálise de você? Sempre, Tudo cara. que você fazia ou foi nessa parte da sua vida que você começou a fazer eu sou muito isso? criteriosa, cara, comigo mesmo, assim. Eu sei no que eu sou ruim, no que eu sou boa. E eu sei que o ruim eu preciso trabalhar. Eu sempre soube. Eu não sou daquelas que falam assim, eu sou assim, não vou mudar. Não, cara. Eu sei dos meus pontos fracos, entendeu? Não, se você quer se ferrar na vida, é só você pensar desse jeito. Eu sou assim, não não mudo. Quem quiser que ficar comigo, que eu seja assim. Cara, Não dá. não dá, entendeu? Então você tem que ser humilde. Cara, a palavra é humildade. Fala, cara, eu não sou boa nisso, eu preciso melhorar. Se tem alguém do meu lado que possa me ensinar, eu peço ajuda. Até hoje, cara, na Nilduca hoje em dia, né, eu tenho sócios mais experientes em outras áreas. Cara, levanta a mão e fala, cara, não sei fazer isso aqui, dá uma mão aqui. Entendeu? Eu que tô tocando o negócio, mas eu tenho pessoas atrás dos panos ali que tem muito conhecimento. Cara, levanta a mão e fala, cara, isso eu não sei, me ajuda aí. Entendeu? Então, acho que o pior é a pessoa que acha que tá... eu tô à frente de uma empresa. Nossa. Isso aqui, não preciso de ninguém.
Entendeu? Então, acho que esse é A pior ilusão possível de uma pessoa é essa. Cara, e a gente aprende muito. Aprende com quem já tem mais experiência, como é o meu caso, que eu tenho sócios mais experientes. Cara, e até a geração nova que tá vindo. Tem pessoas no meu time que a pessoa fala alguma coisa, eu falo, verdade, né, cara? O cara tem, tipo, 20 anos, entendeu? Então, assim, você... É um conflito, um conflito de gerações pra você é gigantesco, né? Mas é legal, porque você vai absorvendo um pouquinho de cada um, né? E você vai evoluindo. Me tira uma dúvida, você saiu de um emprego de 7 anos e meio na indústria farmacêutica e você foi empreender. Legal. Por quê? Cara, eu gostava muito do que eu fazia lá, diferente do nome do podcast. Nessa parte da vida você gostava do seu trabalho. Eu gostava muito do que eu fazia. Eu não me arrependo de ter feito farmácia como formação, né? Não me arrependo porque o que eu vivi lá em 7 anos e meio, cara, aprendi muito. Uma empresa grande, estruturada, processo. Então, assim, aprendi muito, tive gestores bons e gestores ruins. Tive muitos... Nessa parte você pegou a galera lá ruim eu também. tive uns 2, 3 trash. Mas que aprendi muito também. Então, assim, hoje em dia, na época era difícil lidar com aquelas pessoas, sim. Mas hoje em dia eu olho e falo, cara, aquela pessoa me ensinou a ter um pouco mais de resiliência. Não pode explodir com o chefe, né, gente? Não pode, né? Não pode, né? Entendeu? Você pensa no salário, você fala, não dá. Mas, assim, eu gostava muito do que eu fazia, mas, cara, a empresa era muito grande, né? É muito grande até hoje. Tinha, sim, um plano de carreira, mas, cara... Tinha muita gente acima de mim, pessoas jovens. Que aquela pessoa, eu sabia que ela não ia sair daqueles cargos tão cedo. Por quê? Em Ribeirão Preto tem pouca opção de indústria farmacêutica. As pessoas teriam que ir para Campinas ou São Paulo. E eu sabia que aquelas pessoas não iriam por conta de qualidade de vida. Ribeirão Preto é outra coisa. Você iria? Não. Okay. Não iria também. Você já sabe da qualidade de vida. Então, assim, eu olhava pra cima, onde eu poderia subir no cargo, eram pessoas jovens, pessoas boas que não estavam fazendo. Então, assim, primeiro que a pessoa não ia sair por conta própria. Segundo, seria muito difícil ser mandada embora porque a pessoa era boa no que fazia. Entendi. Aí eu falei, cara, como é que eu vou subir? Eu já tinha trocado de área lá dentro, comecei numa área de pesquisa e desenvolvimento, depois eu passei para uma área de qualidade, então fiquei 4 anos em uma, 3 anos e meio na outra. Na transição, eu já dei um upgrade aí de cargo, salário, tal. Mas, cara, e aí eu falei, tem que alguém morrer para eu conseguir subir? Era justamente isso, porque a pessoa era boa, ela não ia sair de Ribeirão Preto. Ou contar com a sorte do destino, né? Não tinha uma cadeira disponível, era bem isso. Existe uma cadeira disponível para mim lá para frente? Não tem. E eu não sou a pessoa que vou ficar, não, tá bom aqui. Vou sentar aqui, tô com o meu salário. Vai ter dissídio todo ano, né? Cara, não é pra mim isso, entendeu? Não é pra mim. Não é. Não, é que você falou a palavra dissídio, a galera... A galera fica por conta, sabe? Disso, muitos né, benefícios, cara? a empresa tem muitos É benefícios e tal. Então, assim, pessoas ficam presas por isso. Sim. Eu sempre tive vontade de empreender, mas eu tinha medo do incerto, né? De você não ter a certeza da grana no final do mês e tudo mais. Na época eu já era casada. Aí eu pensava em ter filhos. E, cara, e aí? Ou seja, estabilidade total você precisava para essas coisas. Eu falei, se eu não for empreender agora, talvez com filhos eu não tenha coragem. Então eu falei, cara, então acho que agora é a hora. E eu vi as mulheres retornando da licença maternidade chorando horrores. Porque, cara, a gente ficava fora de Ribeirão Preto, né? Aqui em Cravinhos. É distante. Você volta a trabalhar com 4, 5 meses que a criança tem só. É pouco, cara. Hoje que eu sou mãe, é muito pequeno, cara. Então eu olhava, falava assim, cara, se eu pudesse escolher, eu não queria viver isso aí. Aí, né, sentei com meu marido e falei, cara, tenho vontade, tenho medo, né? Ele falou, cara, vamos que eu te ajudo, porque ele empreende desde os 18. Ele sempre empreendeu? Sempre empreendeu. Ele teve um emprego CLT só, antes dos 18. Que ficou também nem um ano e saiu pra empreender. Ele falou, cara, não vai ser fácil. Né? Até hoje pra ele não é. Né? Ele tá com 36 anos e empreende desde os 18. Até hoje não é fácil. Mas, cara, vamos, te ajudo, né? Já passei por algumas coisas, posso encurtar alguns caminhos pra você, vamos. Cara, então vamos. E aí era aquele conflito. Eu gosto do que eu faço, eu gosto da empresa, eu gosto das pessoas, Nossa. mas eu preciso ser racional. E daqui pra frente? Sabe aquela frase? Onde você se vê daqui nos próximos 5 anos? Cara, tem que pensar, né? Senão você chega com 40 e poucos anos, você tá lá, parado, estagnado, né? E aí, quando eu pedi as contas, cara, eu lembro da minha chefe, falou assim, quê? Eu cheguei na sala dela e falei, preciso conversar com você. Ela virou e falou assim, você tá grávida? Eu falei, É um pouco pior. Eu falei, eu vou sair. Da onde? Eu falei, daqui. Tá falando sério? Por quê? Porque eu nunca fui a funcionária insatisfeita.
Eu nunca fui aquela que reclama. Sempre fui a que entrega, com qualidade e tudo mais. Então, foi uma surpresa. Sim. E aí, eu expliquei os pontos pra ela. Ela falou, cara, super entendo. Não tem nada que eu possa fazer pra você ficar? Eu falei, cara, não tem. E aí, eu lembro que aí, cara, rádio peão, né? Empresa grande. A notícia espalhou. Como assim você vai embora? Todo mundo, Marina, como assim você vai embora? Eu falei, gente, vou empreender. No quê? Aí eu não falei pra ninguém. Eu falei, não vou falar pra ninguém. Vou empreender, mas não vou falar no quê. Cara, e aí saí na mão, né? Cara, uma empresa grande, tal. Eu falei, não, eu vou dar conta. Começo foi fácil? Não foi, cara. Até hoje não é. Não. Mas o tanto que se aprende... Então, passei por e-commerce, vi que sozinha não dava pra fazer. Precisava de grana, e eu não tinha. Cara, fui vendo os problemas, mesmo num negocinho pequenininho, você precisa de gente, você precisa de grana. Não dá pra fazer 100% sozinho. Então, eu fui aprendendo aos poucos, e hoje em dia, essa bagagem minha... são 5 anos de empreendedorismo só. Não é muita coisa, né? Sou jovem ainda. Mas tudo que vai acontecendo... Eu vou olhando e falo, cara, lembra aquela vez que eu fiz tal coisa? Puta, deu errado, então não vou fazer agora de novo. Então você vai aprendendo, mesmo com as coisinhas pequenas, você vai aprendendo ao longo do caminho, o que dá certo e o que não dá. Bom, eu só tô ouvindo tua história aqui, porque eu vou começar a pegar uns pontos chaves dela pra começar a te perguntar. Eu vou voltar um pouco lá atrás na tua história, quando você não entrou na faculdade pública. Você falou assim, poxa, meus pais pagaram a faculdade pra mim e tal. Esse sentimento... Você nutriu... De que maneira você nutriu ele e ele te atrapalhou em algum momento da sua vida pra frente? Ou foi uma coisa que você passou e falou, sigo minha vida? Não, sigo minha vida. Foi um impulso ali, pra eu sempre correr atrás de alguma coisa. Né? Então, desde os meus 18, eu morava com meus pais, até o casal, obviamente. Então, não pagava pra morar. Mas todos os outros meus custos, carro, tal, tudo eu sempre paguei. Sempre foi você. Então, assim, era um orgulhinho. Cara, consegui trabalhar, um negocinho mais simplão possível. Mas, cara, tem minha grana... Então, não tô sobrecarregando minha mãe, que a vida inteira pagou as coisas pra mim, né? Então, assim, foi meio um impulso, na verdade. Quando é que você teve esse start na sua vida de falar assim, eu preciso ter minhas coisas também, preciso ter meu dinheiro? Foi por conta do quê? Cara, eu sempre tive isso em mim. Então, quando eu comecei a fazer recepção de eventos, cara... Que você não precisava. Eu não precisava. Sim. Porque eu nunca tive que pagar, graças a Deus, nunca tive que pagar a conta de casa. Diferente de muitas pessoas que eu conheço que, cara, teve que ajudar em casa, pôr comida e tudo mais. Sim. Então, foi um negócio assim, apareceu, vamos fazer, não sei o que lá, divulgação de uma festa. Cara, na época era 100zão. Nossa, e era muito dinheiro na época. Era muito dinheiro. Aí eu vou, cara, eu 100 aqui, 100 ali. Aí você começa a fazer uns eventos, o pessoal vai te chamando. Falei, cara, esse negócio dá certo. E era uma coisa assim, tranquila de fazer, porque era ser simpática e receptiva. Era isso que tinha que ser. Era ser você ali. Acabou. Né? Então, assim, cara, aí eu olhei e falei, cara, dá pra ganhar dinheiro trabalhando honestamente, né? E tendo uma flexibilidade ali. É uma fase boa que você não tem conta alta pra pagar. E você pode falar, não, eu posso comprar isso aqui pra mim. Cara, eu lembro certinho, né? Eu fiz a primeira vez que eu fiz a AgriShow aqui em Ribeirão, que é uma semana de evento, né? Eu lembro certinho, cara, que eu peguei o dinheiro todo da semana e comprei um tênis. Caramba! Porque eu nunca tinha tido um tênis bom. Assim, meus pais sempre tinham me dado tudo, mas, cara, ok. Né? O essencial pra você... Meus pais nunca fomentaram muito essa coisa de marca na gente, grife, essas coisas assim, né? Então, era eu e minha irmã, a gente nunca teve coisas muito luxuosas. Eu lembro certinho que eu falei, cara, vou comprar um tênis. Catei o dinheiro inteiro numa semana. Comprou um tênis. E comprei um tênis. Mas eu lembro certinho do tênis. Quem nunca, né? Eu vou entrar nessa porque eu já fiz isso também. Eu já peguei o dinheiro, eu trabalhava com meu pai na Feira Livre. Fui lá e comprei um tênis. Eu lembro até hoje, Adidas Bolse. Que é aquele que mudava a sola, mudava de cor. Se eu trocava a palmilha, ele mudava de cor. Nossa, até hoje eu lembro. Meu era um Nike roxo e azul, marinho, eu lembro certinho. São coisas que marcam a gente. Porque, tipo, é uma primeira conquista nossa. E aí, beleza. Ok, não te atrapalhou, seguiu em frente e tal. Por que você sempre... aí você, como criteriosa, você vai poder me falar. Por que você sempre teve esse negócio de, eu quero mais na vida? Eu, tipo, eu vejo que não vai ter cadeira pra mim aqui nessa indústria... Eu quero mais. Por quê? Porque eu sempre acreditei muito no meu potencial. Eu sempre soube que eu podia ser mais. Até hoje eu sei, eu posso ser sempre melhor. Então, assim, pra mim, o ficar parado ali vai me remoendo, me corroendo por dentro, assim, sabe? Tipo, Marina, você pode ser mais, por que você tá sentada aí esperando as coisas caírem do céu, sabe? Então, eu sempre fui muito de ver lá na frente e querer mais coisas, porque eu sei que eu posso, né? Sempre me desafiar a fazer uma coisa que eu nunca fiz, né? Eu sou movida a desafio, assim, eu gosto de pegar. A vida toda? A vida toda.
E é engraçado que eu sou totalmente diferente da minha irmã, cara. É muito engraçado. Sua irmã é mais Minha irmã é tranquila. calma, minha irmã é docente, fez faculdade pública, ela conseguiu. Alguém é o orgulho da família. Ela conseguiu. Sempre foi muito estudiosa, essa é a diferença, né? Eu sempre fui uma aluna ok. Né? No último ano do ensino fundamental, eu era ruim em história. Sou ruim até hoje. E depois no colegial eu fui ruim em física. Mas era assim, era pontual. Quem é bom em física? Tem essa questão. E aí também, tipo assim, eu pegava recuperação, estudava e passava também, né? Então assim, eu nunca fui de sentar e estudar, mas quando precisava eu sentava, estudava, fazia prova. Né? Então eu nunca fui estudiosa. Minha irmã não, ela sempre foi muito estudiosa. Então eu tinha certeza que ela ia fazer uma faculdade pública. Né? Porque ela já tem esse perfil. Ela fez faculdade pública, depois ela voltou para Ribeirão, fez mestrado, super estudiosa. Ela é docente hoje em dia. Então, assim, é um perfil, cara, totalmente diferente. Ela puxou minha mãe e eu puxei meu pai. Porque meu pai também já foi empreendedor, né? Hoje em dia ele aposentou também, continua trabalhando, porque não aguenta ficar parado. Então, assim, cada um puxou pra um ali, sabe? Dividiu a família certinho. É engraçado. Mas eu sempre soube que eu podia mais. Então, falou, cara, por que não tentar? O não eu já tenho. Se der errado, ok, aprendi alguma coisa, eu volto, corrijo, faço de novo, né? Eu não tenho medo de errar, não tenho medo de me jogar nas coisas, não. Ó, na experiência que você me contou, você tem, é totalmente diferente de mim. Porque, no caso, eu odiava meu trabalho. Eu expliquei aqui porque não o trabalho em si, mas a minha relação. A galera já tá acostumada, já ouviu falar sobre isso. Cara, assim, é muito difícil largar uma coisa que você tem segurança, que você gosta de fazer, que você gosta das pessoas, pra um mundo totalmente incerto. Totalmente incerto, cara. E assim, o engraçado é que a segurança que me deu pra aprender foi meu marido. Ele falou, cara, vai que eu te ajudo. Foi aquele empurrãozinho que faltava, né? Vai que eu seguro as contas. E foi uma conversa de quanto tempo? Cara, foi uns ele? 6 meses. 6 meses? Uns 6 meses. Ah, você foi mais tempo que eu. Eu tive 2 semanas com minha esposa que eu falei pra ela, ó, preciso vazar. A gente saía, eu saía do trabalho, chegava em casa. Ele era freelancer na época, eu trabalhava de casa. Aí eu chegava em casa, exausta, falava, cara, não vai dar. E aí, pra onde que eu vou? A gente saía pra tomar uma cerveja, pra jantar, sei que lá, e conversava. Cara, foi uns 6 meses. Até que o dia ele falou, Marina, o que tá te impedindo? Eu falei, cara, tô com medo. Ele falou, mas vai com medo mesmo, filha. Você acha que todo mundo que empreende não tem medo? Vai com medo mesmo, vai que eu te ajudo, vai que eu seguro as contas, vai, até se reerguer, eu seguro as coisas aqui. Cara, deu 6 meses que eu tava empreendendo, a gente passou por uma crise financeira. Nossa. Que eu falei, cara, aí se não tivesse largado, e se eu não tivesse largado o trabalho. Só que, cara, a vida é assim. Sim. Eu poderia muito bem ter sido mandada embora da empresa que eu tava. E depois que eu saí, teve uma onda de cortes muito grande lá. E muitas pessoas boas foram mandadas embora. Então eu poderia estar no bolo. Então, assim, e se eu tivesse ficado lá, não estaria passando por esse aperto agora. Não sei. Às vezes não estaria lá. Então, até esses puxados de tapete que a vida te dá, cara, foi porque na época a gente passou por um aperto financeiro, durou aí. Não durou tanto, graças a Deus, mas durou assim uns 6, 8 meses. Um apertão lá. Só que aí a gente começou a fazer coisas criativas. O que vamos fazer pra pagar as contas, então? Vamos vender não sei o que lá. Aí a gente começou a fazer várias coisas. Eu comecei a ajudar ele a atender cliente dele. Porque ele atendia cliente e ele é designer. E eu sou boa de atendimento. Falei, cara, então vai, eu atendo seus clientes. Aí eu pego mais cliente pra você. E você foca no seu trampo. E você foca no seu trampo. Então, aí a gente começou a fazer coisas junto, criativo. Cara, precisamos pagar as contas, não precisamos? Então foi até... Hoje em dia eu vejo que foi bom. Porque a gente teve que amadurecer em algumas coisas e correr atrás de outras. Na época foi difícil? Foi. Mas, cara, você aprende com tudo, né? Então hoje em dia eu olho pra trás e falo, nossa, vendemos um carro na correria, não precisava ter vendido. Sabe? Passa pra... Queimamos um carro na época pra pagar não sei o que lá. Aí hoje em dia você fala, tá bom, aprendi. Se passar por isso de novo, não vou queimar as coisas que eu tenho. Não te deu nenhum dia crise de ansiedade com essas coisas? Não, já. Logo no começo... Porque é difícil, é aquela coisa, você tem uma segurança. E aí você sai, aí, que nem crise financeira. Se você tivesse uma empresa, entre aspas, talvez você não teria essa crise financeira, porque você tem ali pingando todo mês. Crise de ansiedade, bateu. Não, nos primeiros meses, vamos falar uns 2, 3 meses que a gente estava empreendendo, eu vinha numa loucura, né, de vida corporativa. Era muita correria, cara. Trabalhava com qualidade, trabalhava na fábrica, às vezes trabalhava nos turnos, que a fábrica trabalhava 24 horas por dia e tal. Então eu vinha numa coisa muito acelerada. E quando eu comecei a empreender, o ritmo era outro, cara. Sozinha, tal. Passou uns 2, 3 meses, eu sentia que eu não tava fazendo nada. Eu falava, gente... Nossa. Não tô fazendo nada. Parece que o negócio não tá indo. Então, eu dei uma queda de atividade que aí me deu um negócio ruim. Falei, cara,
Tô fazendo tudo errado? Será que eu tô fazendo errado? Calma, Marina, são 2, 3 meses, cara. Aí vem a ansiedade. Se querer fazer tudo rápido, perfeito, de uma vez... Cara, calma aí, né? Na época eu sentei em casa, chorava. Aí o marido falou, Marina, calma, cara. São 2, 3 meses. Você acha que você vai, assim, do nada, você vai sair fazendo um monte de coisa? Mas você esperava que essa chave ia virar tão rápida? Tipo, vou dar certo aí 1 mês, 2 meses fazendo Cara, eu não aquilo. sei o que eu achava na época. Você só foi. Só fui. Literalmente você só foi. Aí eu falava, gente... Aí ele falou, calma, vai dar certo, você tá fazendo tudo certo. Mas calma, tudo tem um amadurecimento. As pessoas precisam conhecer você, conhecer sua empresa, conhecer seu produto. Calma, é normal. Então aí, cara, aí vem ter alguém que já teve a experiência antes. Ele falou, também passei por isso quando eu tinha 18 anos. Que eu montei minha agência. Ele tinha uma agência com 18 anos, ele e um sócio. Ele falou, cara, eu passei por isso também. Normal, calma, vai dar tudo certo. Faz o teu melhor que vai dar tudo certo. Você falando isso agora, eu lembrei quando a gente começou o Avocado aqui, eu e o Fernando na época, isso faz 3 anos atrás, mais ou menos. Ele era muito, tipo assim, o cliente pagou, não sei o que lá pagou. E ele já vinha nessa experiência de empreender há muito tempo. E eu falava assim, mano, relaxa, tem dinheiro aqui. Que eu sou a parte financeira da empresa, sempre fui. E também nunca tive experiência financeira. Quem cuida das finanças em casa é minha esposa. Eu, enfim. E eu falava, não, calma, cara. Pô, tem cliente, vai dar pra pagar essa conta. Isso aqui pode ficar tranquilo, sei lá. E aí ele era essa pessoa ansiosa no começo. Ele já tinha muita experiência. Só que, passou 1 ano, 1 ano e meio. Eu virei essa pessoa. Fernando, não vai dar, Fernando. Aí ele, convivência, aí ele, cara. Vitão, calma. Não, aí ele virou, Vitão, calma. Vai dar tudo. Pô, a gente já fez até aqui, você acha que não vai... Eu falei, acho que o jogo virou, né? Mas, assim, às vezes me dá isso. Eu acho que quanto mais a gente aumenta... Eu falo que aumenta o quintal, né? Quanto mais a gente aumenta o quintal, parece que mais não vai dar. E a gente saber lidar e administrar essas incertezas... Porque é aquilo que você falou, empreender não é uma coisa segura. Hoje tá ok. E amanhã dá uma virada de chave e acontece alguma coisa. Então, saber lidar com isso é muito, muito importante. Você falando dessa história que você começou... As pessoas precisam te conhecer, seu marido falou isso. Vem um grupo de mulheres de networking. Por quê? Cara, na verdade, assim, uma das coisas que eu senti trabalhando sozinha em casa, eu sentia falta de gente. Porque eu trabalhava numa empresa com 1.000 pessoas, a sala que eu ficava tinha 15 pessoas, o setor era grande, eu sentia falta de gente. Isso foi quanto tempo durou do e-commerce que você ficou em casa? Cara, uns 6 meses, assim, mais ou menos. E aí eu descobri que tinha, na verdade, um grupo de network de e-commerce em Ribeirão. Aí eu entrei nesse grupo pra ver se eu conseguia aprender com as pessoas que já estão no mercado, que eu queria que o e-commerce desse certo. Falei, cara, eu vou entrar num lugar que tem um monte de gente que já faz isso pra me ensinar. Aí entrei nesse grupo de network de e-commerce, então só pessoas que trabalhavam com aquilo. Aí conheci uma galera. Pessoas mais experientes que eu, tal. Aí já me senti... Aí tinha Abriu o mundo, né? Abriu o mundo. E aí tinham... encontros semanais, então aí comecei a ver gente, aí fui empolgando. Aí descobri, né, fiz um curso no Sebrae, que chama Empretec, e depois que você faz esse seminário que dura uma semana, você entra num grupo também de WhatsApp, que são pessoas que já fizeram esse curso. Legal. Aí fiz esse curso de uma semana, que é super legal também. Tem uma galera nesse grupo. Maravilhoso, já, né? cara. Mudou a chave também. E foi até nessa semana do Empretec que eu falei assim, cara, e-commerce não é pra mim. Porque você vai vendo algumas coisas, que esse treinamento, o Empretec, ele é comportamental. Certo. Né? E aí você vai vendo as coisas que você está fazendo errado ou não na sua vida empreendedora. Para você fazer o curso, você passa por um crivo, né? Você passa por um psicólogo que ele vai avaliar se você tem algumas características empreendedoras. Se não tiver, você nem entra. Caramba. Passa por um filtro. Né? Tem pessoas que eu conheço que são empreendedoras, mas não passaram até hoje, porque tem alguma coisa ali que não vai. E aí, durante a semana, você vai levando só chapuletada. Fala, nossa, tô fazendo tudo errado. Nossa, não é assim. Então, você vai vendo as coisas do seu comportamento. Ah, tá, mas não é do teu negócio. Não, do seu comportamento. É como você lida com aquilo. Totalmente errado. Aí, você ia ver, tal. Dá um exemplo aí que você tava lidando errado com alguma coisa. Cara, tem uma das características lá que é correr riscos calculados. Eu não calculava nada, filho. Eu tava só fazendo, entendeu? Sabe, de sentar e analisar, tá? Prós e contras. Vai. Só ia. Eu falava, gente, tô fazendo tudo errado, cara. Então, assim, parte comportamental, são 30 características, são 10 comportamentos, 30 características. Você não vai ter todos, óbvio. Claro. Ninguém tem todos, né? Mas você pode desenvolver melhor uns ou outros. E aí, ao longo da semana, eu fui vendo. Falei, cara, não é pra mim esse negócio de e-commerce, não, cara. Socado em casa. Falei, eu preciso de gente. Falei, eu gosto de gente, gosto de pessoas, tal.
Então eu cheguei no final do sábado pensando, cara, eu vou fechar esse e-commerce. Vou vender pra alguém, tudo pronto. Falei, mano, vendo pra alguém. Se alguém quiser, se alguém não quiser também, põe na gaveta e pronto, né? Embora. É meu. Aí entrei nesse grupo também de pessoas que já participaram desse Empretec, que também é um grupo de WhatsApp com trocentas pessoas. Aí também, recorrência de reunião. Uma vez por mês se encontra, aí você vai trocando Até hoje você faz isso? Cara, pandemia parou, começou a fazer online, não deu muito certo. Quando voltou, meu filho tava pequeno, não consegui me organizar. Mas, vamos supor, não tivesse nada acontecido disso, claro, tirando a questão do seu filho, mas questão de pandemia, você continuaria... Normal. O pessoal do WhatsApp, a gente conversa muito, tem alguns são parceiros meus hoje em dia de trabalho, tranquilo. E aí entrei nesse grupo, então já eram 2, então o de e-commerce e esse do Sebrae. E aí, cara, chegou pra mim esse negócio do CLN. Chegou um WhatsApp de uma pessoa pra mim falando que alguém tinha me indicado, que negócio de indicação, né? Sim. Que alguém tinha me indicado pra eu conhecer um projeto novo. Vou lá. Se for pirâmide, eu saio correndo, né? Vamos conhecer? Vamos conhecer, cara. Falei, vamos lá conhecer. E aí eu fui A gente sempre acha que é pirâmide quando chega muito fácil. Você sempre acha que alguma coisa vão te enrolar. E aí fui e tal, a pessoa me explicou tal. Aí foi fazendo sentido, sabe? Aí eu falei, cara, será que eu tô muito louca de fazer sentido um grupo de network só para mulheres que empreendem, para estruturar essa rede de contato, impulsionar uma outra, tal. Falei, cara, faz sentido. Já tava nos outros grupos de network, já vi que tava certo, tinha efeito. Aí entrei como associada. Me associei, paguei lá pagava uma mensalidade, como no de e-commerce eu pagava mensalidade também. Do Sebrae não tinha custo nenhum. Cara, e comecei. E foi dando certo pra mim. Comecei a vender mais pelo e-commerce ainda tava com ele. Comecei a vender mais pelo e-commerce, mas aí começou a florar em mim esse negócio de desenvolvimento de pessoas, network. Porque assim, uma das ações que a gente fazia nas reuniões era indicação. Alguém falou assim, eu trabalho com tal coisa. Você conhece alguém que pode me ajudar? Cara, conheço. Eu sempre conheci muita gente. Meu network é muito bom desde sempre. Então, eu falo, cara, conheço. Nossa, peraí, vou te conectar com a pessoa. E aí eu fui conectando pessoas na minha rede de contato com aquelas mulheres do grupo. E elas foram fechando mais negócios. Cara, eu mandava uma mensagem pra alguém, fulano, conheci uma mulher aqui no grupo que faz controle de pragas. Você não tá precisando, tal. Conectava as pessoas e ela vendia. Cara, era só conectar as pessoas. A minha rede de contato com aquela mulher que vendia alguma coisa legal, conectava e ia. Eu falei, cara, que legal isso, né? Beleza, e fui fazendo, tipo assim, e é você fazer por fazer. Ok. Sem esperar nada em troca, né? O que você vai fazer? Conectar aqui e pegar um 1% ali do negócio. O que eu ia te perguntar, é uma das minhas próximas perguntas pra você, mas vamos lá, continua. Então assim, você fazer pra você ajudar, porque, cara, é uma lei de retorno. Tá. Quanto mais você ajuda, mais as pessoas vão lembrar de você, mas elas vão te ajudar também. Isso é lei de retorno, reciprocidade, escolhe o nome que você quiser aí. Energia, sei lá, escolhe alguma coisa. Então, assim, cara, eu ajudava porque era fácil pra mim. Conheço. Conectava as pessoas, a pessoa vendia lá o produto ou serviço dela. E aí, foi uns 6 meses nesse grupo, as mulheres que fundaram um grupo se estruturaram que elas iam franquear. Porque esse era um grupo em Ribeirão, elas falaram, cara, dá pra fazer vários grupos desse. Porque cada grupo tinha uma mulher só em cada campo de atuação. Então, não dava pra ter 2 pessoas que têm agência, por exemplo. Perfeito. Então, tipo, tinha mercado para abrir mais grupos. Porque aí, tipo, uma pessoa que tem agência, uma nesse grupo, uma nesse, né? Porque aí tem a exclusividade do network ali. Então, elas começaram a estruturar para franquear, né? Fizeram consultoria, tal, para franquear. E elas precisavam passar esse grupo pra alguém. Porque elas eram 5 mulheres. Falaram, cara, a gente precisa focar em expandir. E cuidar de um grupo dá trabalho, é uma empresa. Sim. Né? Uma micro franquia. E aí, cara, elas já tinham visto que eu tinha jeito pra coisa. E aí elas só jogaram assim, porque a gente precisa vender, né? Pra alguém tem que tocar. Elas já jogaram sementinha assim. Eu falei, cara, quanto custa? Como é que eu posso pagar isso aí? Eu falei, eu quero. Aí elas, a gente queria que você assumisse mesmo. A gente só queria ver se você queria. Eu falei, não, cara, eu quero. Eu falei, não sei quanto custa. Não tenho dinheiro, se eu puder pagar com trabalho, vamos lá. E aí eu assumi o grupo em agosto de 19. A pandemia estava perto, né? Agosto de 19. Aí eu assumi, né? Tinha uma valor de franquia que eu consegui fazer com elas parcelado nos recebimentos do núcleo ao longo de X meses. Então eu tava pagando com trabalho a franquia. Falei, cara, não tenho pra pôr agora.
Já tinha torrado tudo em e-commerce e tal, né? Mas eles precisavam de gente ali, vamos nas condições Vambora. também. E aí eu comecei a tocar o negócio. Falei, cara, pra mim faz sentido você ajudar outras pessoas que estão no mesmo bar que eu. Que tinha, a maioria lá era empreendedora jovem, como eu. Jovem de tempo de empreendedorismo. Tinha lá umas 4, 5 empresas maiores? Tinha. Mas era muita mulher na mesma situação que eu, cara. Precisa conhecer mais gente, preciso vender meu negócio, vender meu serviço, meu produto. Preciso conhecer mais gente, preciso chegar em mais empresas. Então, eu falei, cara, eu vou ajudar quem tá no mesmo bar que eu. Com o que eu tenho, que é network. E aí, cara, a minha função era cuidar dessas pessoas que já estavam lá, essas mulheres, que na época, quando eu assumi, tinham 42 mulheres, então eram 42 empresas diferentes, e trazer mais mulheres também. Então eu tinha que ver que tipo de negócio que não tinha no grupo ainda, e eu ia pra rua. Fazia contato com um monte de gente. Você conhece alguém que tem uma loja de não sei o que lá? Ah, conheço. Ô, me conecta com a pessoa aí pra eu bater um papo com ela. Então eu fui usando o meu network, que eu já tinha, pra perguntar se alguém conhecia alguém que tinha empresa daquela outra coisa. Pai trazendo as pessoas. Cara, eu fui trazendo mulherada, fui trazendo. Isso foi agosto de 19. Nossa, eu tô até sentindo já. Vai. Aí chega março de 20. Cara, a hora que fechou tudo... Cara, eu não sou psicóloga. Sou farmacêutica. E aí a mulherada entrou em parafuso? Vamos falar que 30% da mulherada entrou em parafuso, porque, cara, Caramba. Fechou tudo. Sim, sim. Muitas delas viviam do comércio de rua. Cara, e aí vai aquele desespero. Eu falei, o que eu vou fazer? Porque elas olhavam pra mim e falavam, Marina, o que eu faço? Eu falava, rapaz, eu vou falar? Tô no mesmo bar que você, cara. Aí você tava numa posição de mentora, né? Sabe, de mostrar o caminho pra elas. Exato. Falei, cara, não sei nem pra onde eu vou levar isso aqui agora. Como é que eu vou ajudar vocês? Cara, aí vem uma força, sei lá da onde. Aí você chama de energia. Assim. Sei lá do que veio o negócio aí. Que é comecei a dar força à mulherada e pensar em saídas. Gente, vamos fazer tal coisa, às vezes dá certo. Junta você que faz isso com você que faz aquilo. Talvez vocês consigam fazer um produto que venda casado. Cara, a gente foi juntando, a gente se reunia, na verdade, quinzenalmente. E na pandemia a gente passou a se reunir direto, assim. Fazia reunião quase que todo dia. Você voltou pro estágio que você tava com o teu marido na crise financeira. Vamos ser criativos. Vamos ser criativos, cara. E aí, lógico, algumas saíram. Sim, Então, algumas mulheres falaram, cara, não quero continuar, porque tinha um custo mensal que não era alto, mas, cara, na pandemia. Então, qualquer... É custo, né? Qualquer custo é custo, é. Já diz a palavra. Perdi algumas mulheres, sim, mas as que ficaram, cara, a gente cresceu tanto junto, porque foi assim, cara, dá a mão uma pra outra, tá o mundo inteiro na merda, mas nós vamos sobreviver. E, cara, ninguém quebrou. Que legal. Porque eram mulheres, cara, pequena, era MEI, ME. Sim. Então, cara, ninguém quebrou. É maravilhoso isso, né? Vitória. Pô. Vitória. Então aí foi legal, porque aí através da minha organização que eu sempre tive, sempre fui uma pessoa muito organizada, organização, network, tal, eu consegui levar o meu negócio, porque na época, em janeiro de 20, eu fechei o e-commerce. Porque como eu tava com o e-commerce e o CLN, falei, cara, não vai dar. E eu tava grávida já. Vou focar. Que eu engravidei em dezembro de 19. Falei, 2 empresas e uma criança não vai dar certo. Aí eu falei, vou ter que escolher. E aí, pra mim, fazia muito mais sentido trabalhar com pessoas, desenvolvimento, tal, capacitação, do que vender alguma coisa. Aí eu engavetei, não consegui vender pra ninguém o e-commerce. Hoje em dia tá lá, paradinho, tá engavetado. Cara, e aí eu não tinha outra fonte, porque eu já tinha perdido o e-commerce quando veio a pandemia. Então aquilo também era meu negócio. Nossa. E eu grávida. Eita, pandemia. Mas aí é aquele empurrãozinho. Vai, minha filha, vai que você consegue. Tá jovem, tá com saúde. Vai pra cima. Vai pra cima, entendeu? E aí, essa minha rede ali de network foi muito boa também. Porque, cara, conversa com um, conversa com o outro, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E nós passamos. E assim, ninguém quebrou. Isso foi o que muito orgulhosa, porque ninguém quebrou. Tá, todo mundo passou por aperto? Todo mundo, cara. Quem não passou, né? Eu saí na pandemia. Eu gosto de pensar assim, né? Que pra gente foi diferente. Porque eu saí do meu trabalho em março de 20. E tudo fechado já, lockdown e tal. E minha esposa louca em casa, né? Como já se viu e tal. Falei, enfim. Saí. Só que a gente desenvolveu muito bem a questão da comunicação para as empresas com elas fechadas. Então, tipo, a gente abriu o Avocado, de fato, em outubro. Só que a gente começou a trabalhar, eu junto com o Fernando, em abril. Fazendo live. Então, tipo assim, pra gente foi um caminho diferente.
Porque a gente construiu algo no meio. O Fernando quebrou também. Na oportunidade que teve da pandemia... Na oportunidade da falta de... Que nem a questão da criatividade, a gente começou a fazer live pra Estecar, pra Mercedes. Então, tipo, a loja fechada, tinha o Fernando lá, vamos fazer live. Os caras falaram, vamos. Aí me conheceu, Vitão, fazer live. Eu já fazia na igreja do meu pai, pum, começou. Fazia live, fazia vídeo e começou. Live, vídeo. Ah, apareceu outro querendo fazer vídeo. Vídeo, tal, rede social. Pum, aí pegamos o supermercado. Aí a gente pegou o supermercado, claro, a gente foi em outubro. A gente começou a trabalhar junto em abril, em outubro a gente fechou com o GRI, que foi nosso primeiro cliente de agência. Foi aí que a gente alugou o espaço e tal, e cresceu. Então pra gente foi um caminho diferente porque, sei lá, eu tava insatisfeito, o Fernando quebrado, precisando fazer dinheiro. A gente fala que a Avocado nasceu na necessidade, dos dois. Mas eu fui atrás da necessidade, no caso não bateu em mim. Então foi diferente para esse lado. Mas você, vamos voltar pro network. Eu ouvi toda a história, vou voltar lá atrás agora do network. Simpática, comunicativa. Isso aí de natureza da Marina. Qual mais outras habilidades para coordenar um grupo de network? Porque todo mundo acha que network é só comunicação. Não, e todo mundo acha que o grupo, ele se autocuida, né? Ah, é um grupo de WhatsApp? Não, cara. Deixa pra você ver o que acontece. Deixa pra você ver. E depois eu te conto mais pra frente, se der tempo, o que aconteceu com ele. Dá tempo. Então, assim, organização, isso é uma coisa que eu sempre fui. Então, cara, todo dia tinha alguma coisa pra fazer, alguma coisa pra cobrar das meninas, pra lembrar elas de fazerem alguma coisa. Então, assim, o grupo de network, no caso do CLN, ele também ensinava muitas mulheres a empreender. Você já fez tal coisa? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, nananã. Então, assim... É uma mentoria também pro Cara, pro não é uma mentoria, mas tudo depende da mulher que tá à frente do negócio ali, no caso, que era No seu caso, você estava preocupado que ela desenvolvesse outras coisas pro negócio dela. Cara, porque se ela se desenvolvesse, ela ia ganhar mais dinheiro. Se ela ganhasse mais dinheiro, ela ia continuar comigo. Então era tipo, né? Era um ciclo, né? Entendeu? Se eu ajudasse ela ia ficar mais tempo Mas você comigo. entendeu isso ou, tipo, te alertaram sobre isso? Não, cara, eu senti. Porque assim, a mulher tá pagando pra estar num grupo, e quando eu chamava a pessoa pra fazer parte do grupo, eu falava, cara, você com o network, se você fizer certinho, porque tinha até algumas né, um método, passo a passo, tinha um método ali, né? Cara, se você fizer certinho, é impossível dar errado. Se você fizer certinho em reunião, se você conectar pessoas com pessoas, se você fizer aquele passo a passo, é impossível que você não venda mais. O objetivo do CLN era o que especificamente? Você se conectar com pessoas da rede de contato das outras mulheres para você vender mais. Legal. Esse é o intuito. Perfeito. Ela fala, cara, então é impossível você fazer tudo certinho e não ganhar mais dinheiro. Então, eu prometi para ela quando ela entrou. Se ela seguisse o método, ela ia vender mais. E é fato, se você seguisse certinho, você vendia mais. Porque é você se conectar com pessoas, você chama pra um café, vai no café com alguém que te chamou, às vezes você conhece alguém que conhece o outro, fala do trabalho. Então, assim, falando pra elas o que elas deveriam fazer, gente que era muito retraída, fala, cara, você tem que falar. Se você trabalha sozinha e você não vai falar, ninguém vai comprar de você. Né? Então, aí eu fui vendo, falei, cara, se eu conseguir ajudar elas, elas vão continuar mais tempo comigo. Então, assim, tinha organização de atividades que deveriam ser feitas. Então, o grupo do WhatsApp tinha regras. Porque, gente, grupo de WhatsApp sem regra, pelo amor de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Florzinha. A figurinha. E não sei o que lá. Então, a gente tinha... Cara, é verdade. A gente tinha regras. Então, isso vinha da matriz, vinha da franquia. Eu tinha que seguir aquilo. Então, a pessoa entrava no grupo, ela recebia lá a etiquetinha das regras. Não, e antes ainda não tinha toda essa restrição que tem hoje, que hoje você pode silenciar o grupo e ninguém fala nada. Entendeu? Então, assim, raça. até a organização e de você assim, cara, tá errado. Gente, ó, não é pra fazer assim. Lembra que a gente combinou que não é assim? Então, cara, organizada. Você cobrando as pessoas pra elas fazerem o certo de um jeito legal. Você não pode sair também mandando nos outros. Porque ninguém ali era meu funcionário. Eram todos minhas clientes. Nossa. Né? Porque é diferente de você ser chefe com um time embaixo. Você manda o pessoal fazer, né? De um jeito torto, se você for grossão, o pessoal vai fazer. E eu tinha que falar pra elas que elas estavam fazendo coisa errada. De um jeito legal. De um jeito legal. Né? Então, assim, e aí, mostrar que elas estavam no caminho errado. Cara, não é assim que tem que fazer. Você tinha essa habilidade ou você teve que adquirir essa habilidade? Cara, eu melhorei, eu já tinha. Eu sempre fui boa de falar com as pessoas ali e tal, né? Mas aí eu tive que dar uma melhorada. Fazendo merda de um jeito legal, né? E eu tive o que eu tive que aprender é lidar com diferentes perfis. Então, tinha aquela mais experiente, mais velha, com mais tempo de estrada, que às vezes não queria escutar uma coisa nova. Aí eu tinha que dar um jeitinho de falar, que, né, tal. E tinha aquela esquentadinha, tinha a nervosinha.
todo lugar tem. Sim. Então você tem que dar aquela, né? Aquela sambada ali. Mas o diferencial é literalmente essa posição que você tá. São clientes que, a qualquer momento, se você der uma resposta ríspida, ela vai embora. Vai embora, eu perco o cliente aí. Né? Então era manter ali, era um CS da vida, né? Mantendo a galera ali. E, cara, eu tive que desenvolver algumas coisas, porque não tinha, não. Mas assim, de ser organizada, ser rígida. Então todo mundo falava, não, porque o grupo da Marina funciona quando tinham mais grupos. Porque a Marina leva na rédea curta. A Marina faz tudo certinho. Então, assim, tem gente que acha que eu sou virginiana, né? Que isso é uma coisa ruim, mas no trabalho isso é muito bom, porque eu sou certinha, organização. Isso eu concordo sabe? com você, porque eu também sou e funciona. Funciona, cara. Então, assim, é o certo, cara. Não tô sendo chata pra organizar o copinho aqui. Vou deixar na linha, né? Não é isso. Eu tô falando que você tem que pôr as coisas em planilha, você tem que colocar coisas... vai usar uma ferramenta para você gerenciar alguma coisa? Usa a ferramenta do jeito que é certo. Então, assim, você usar coisas para organizar a seu favor. Não precisa ser chato, não tô falando pra você ficar enfileirando coisa, tô falando pra você usar a organização a seu favor. Então, eu usei esse traço meu para passar bastante para elas. Algumas recebiam, outras não, mas ok, como qualquer lugar. Mas eu acho que era a soma de comunicação, organização e ser rígida, né? Porque como eu tinha o método para seguir, por ser franqueado, eu tinha que seguir aquilo também, né? Então eu tinha ali o que eu... responsabilidades também a cumprir. Eu não podia sair fazendo de qualquer jeito, porque era uma franquia que eu tinha. Então eu tinha que fazer do jeito que E nem fazer do seu jeito. Né? Entendeu? Algumas coisas eu tinha liberdade, algumas coisas eu falava direto com a matriz. Cara, pensei em fazer assim. Posso? Aí eu perguntava antes, se fosse uma coisa que saísse muito da coisa, se elas aprovassem, eu fazia. Né? Mas, cara, é organização, comunicação e rigidez, cara. Legal. Agora a parte mais importante, que aí isso eu vou ganhar muito dinheiro se você me ensinar isso. Como é que monetiza network, cara? Cara, dá pra... eu conheço muitas pessoas que conectam pessoas, mas como é que você mensura isso? Você não mensura. Na verdade, assim, você não... O certo network é você não ganhar em cima da transação. Então, Perfeito. esse é o certo. Não, perfeito. Tá, Eu quero saber como é que você ganha dinheiro nesse mundo. Porque, pô, é assim, todo mundo conhece alguém que faz alguma coisa. Ou seja, beleza, plantou no universo. Tá, mas dá pra fazer alguma coisa diferente disso? Ou eu tô totalmente enganado? Não, dá pra fazer, né? Eu vou falar o exemplo do CLN e depois um exemplo de uma pessoa próxima que eu sei como é que funciona também. Então, o CLN era uma empresa, né? Então, eu vendia um serviço ali para aquelas mulheres. Quando a mulher entrava num grupo, por ela ser exclusiva, porque só tinha uma cadeira de cada segmento, eu vendia pra ela a exclusividade. Okay. Por um ano, era um contrato de um ano. Por um ano, você é a única mulher que vende Tupperware aqui no grupo. Então, eu vendia pra ela aquela exclusiva, que podia ter 90 mulheres lá. Ela era a única que ia vender aquilo. Então, por vender uma exclusividade, ela pagava uma anuidade. Então, ela tinha que ter uma adesão ali, um valor. Então, ela pagava pela exclusividade. Ela estava comprando a cadeira exclusiva dela. Perfeito. E aí eu tinha também, depois assinado o contrato, eu tinha que garantir que nada acontecesse para que ninguém entrasse na cadeira dela. Porque sempre tinha uma que vendia cosmético, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, daí Tupperware. Aí a pessoa entrava na cadeira de cosmético, por exemplo. Só que ela falava que ela vendia Tupperware, entendeu? E eu prometi pra outra. Droga, né? É tipo droga. Olha, eu tenho aqui também mais barato. E eu prometi pra outra que ela era a única. Então, até essa gestão de conflito tinha que fazer. Porque eu vendi pra ela que ela era exclusiva. Que tem muita mulher que, quando vende coisa, vende várias. Sim. Né, coisa. Então eu tinha que falar assim, cara, você é a única que vai vender isso. Eu tinha que garantir. Aí eu tinha que conversar com a outra. Você tá na cadeira de cosmético. Você não pode vender Tupperware aqui, cara. Tupperware da fulana. De um jeitinho certinho. De um jeitinho muito delicado, né? Jeitinho. Fofa. Eu tenho esse jeitinho meio cavalo. Então, assim, aí eu vendi a exclusividade pra ela. Ela pagou por aquilo, por um ano ela ser a única. Eu tinha que manter. Então, aí também tinha o meu trabalho ali de manter a exclusividade. E todo mês ela tinha uma mensalidade que ela tinha que pagar. A gente tinha 2 encontros mensais, presenciais, né, antes da pandemia. Então, era um lugar com coffee e uma estrutura de reunião. Então, eu tinha que fornecer isso pra ela, porque, cara, ela ia ficar das 7h30 às 10h30 numa terça-feira, fazendo network, alguma coisa pra comer, ela tinha que ter, e um conforto mínimo. Sim. Essa é a diferença também dos outros grupos, as pessoas que lideravam economizavam no pão de queijo. Cara, você não tem que economizar no pão de queijo, cara.
Economiza em outra coisa, mas não economiza no conforto do seu cliente ali, num espaço legal, tal, sabe? Mas é olhar pro grupo como clientes, né? É cliente, eu preciso cuidar deles, fazer um atendimento legal. E isso envolve conforto, envolve um coffee, envolve um som legal quando você for falar. Aí cara. É complicado, né? Então, assim, aí elas tinham uma mensalidade que elas pagavam. Então, da mensalidade que ela pagava, eu tinha que tirar os custos que eu tinha dessas 2 reuniões. Tá. Então, eu tinha que ser criativa também, que eu tinha X mulheres pagando X reais por mês. Então, eu tinha Y reais mês. E eu tinha que fazer 2 eventos no mês, que era quinzenal. Então, eu tinha que ser criativa de organizar num lugar legal, confortável, com um coffee legal, tal, para o pessoal fazer network, que era o que a gente falava. Cara, você vai levar as pessoas lá para fazer network. Então, a monetização veio dessas 2 formas. Então, numa anuidade e numa mensalidade. A anuidade caía lá para mim e eu tinha uma porcentagem minha, porcentagem da matriz, e eu ia guardando isso aí como um caixa, porque isso entrava de uma vez só, a cada mulher que entrava. E a mensalidade, que todo mundo pagava um X por mês, eu tinha que fazer o gerenciamento desse caixa ali para ele render, para que eu pagasse os 2 eventos do mês e sobrasse dinheiro para mim. Entendi. Ou seja, você fazia o dinheiro do evento com a tua comissão, entre aspas. É. E aí, a cada mulher que eu trazia, então, quanto mais mulheres eu trazia, mais eu ganhava aquele anual, que era o maior. E aí, aumentava também o mensal. E aí, quanto mais pessoas você põe no evento, você consegue negociar melhor com o fornecedor do coffee, com o lugar que você aluga espaço. Aí, o que eu comecei a fazer? Trouxe pessoas para dentro do grupo que tinha o espaço. Foi assim que eu trouxe a Day. Que aí você já economizava. Porque aí eu economizava, porque aí todo mundo conhecia o espaço dela. Então, a minha negociação com ela era... Cara, eu vou trazer 2 vezes por mês um monte de gente aqui no seu espaço. Vende seu peixe. Faz a melhor comida que você tem aí, cara. Cara, você empreendia em diversas áreas. Não era só um nicho específico. Nada. Por exemplo, de vender cosmético ou café. Não, era variado. Qual foi uma curiosidade agora minha aqui? Qual foi a mulher que esteve lá dentro com o negócio mais assim inusitado que você viu? Teve algum? Cara, ou não era... Não, cara, teve de tudo, cara. Teve taróloga. Taróloga. Aí eu tive sexóloga, que ela é fantástica. Ela é bem, bem forte aqui em Ribeirão. Cara, aí tinha empresa de controle de pragas. Tinha mulher que vendia roupa fitness. Tinha arquiteta. Literalmente de tudo, tinha né? engenheira. Tinha advogada. Cara, tinha de tudo. Tinha de tudo. Que legal. Então aí eu comecei a fazer isso. Cara, pra render mais o meu mensal... Preciso... Vou trazer mulheres que tenham o que eu preciso. Então, a mulher que tem o espaço, a mulher que tem o coffee, a mulher que tem o estúdio de som. Porque aí ela mostra o trabalho dela para as outras associadas e eu tiro esse custo meu. Então, aí eu tava tirando do meu custo, mas tava ajudando aquela mulher a divulgar o negócio dela. Sim, não, óbvio. Aí... Você conhece a Dai, fala, Dai, capricha na comida aí, cara. Nossa. E ela fazia aquelas comidas maravilhosas, saia da reunião, o povo, Dai, eu quero 3 bolos desse, ó, você faz aquele negócio pra mim? E não sei o quê. Ela saía da reunião, que ela foi fazer network com encomenda. Que legal. Entendeu? Cara, isso é fantástico. Entendeu? É você deixar a pessoa mostrar o que ela tem e conectar as pontas. O network é isso, vai conectando as pontas. Então, às vezes eu via o negócio delas, a arquiteta e a que faz móveis planejados. Eu falei, cara, vocês precisam conversar. Vocês sabem que vocês precisam conversar, né? Porque uma desenha, a outra faz um negócio. Vocês precisam fazer projetos juntas. Então, juntar ali dentro também... Você estudava teu grupo, né? Também. Às vezes eu procurava, gente, uma que estava meio desmotivada. Não estava vendendo muito, porque até isso a gente controlava. Quanto cada uma estava vendendo por intervenção. Isso faz parte do método. Faz parte do método. Do grupo, né? Pra eu saber. Ter que mensurar isso é importante. Me passa quais os negócios que você fechou vindo daqui. Pra eu analisar. Entendi. E aí eu vi, tipo, aquela mulher não tá fechando negócio. Por que ela não tá fechando negócio? O negócio dela é bom. Aí eu conversava com a pessoa, às vezes, sabe, passando problema financeiro, problema pessoal, sei lá, N coisas. Ou então, às vezes, eu falo assim, mas eu não consigo fazer conexão aqui, tal. Aí, às vezes, eu procurava no mercado uma mulher pra entrar no grupo que pudesse fazer conexão com ela. Esse exemplo da arquiteta e da móveis planejados. Quando elas entraram que meio que concomitante ali. Mas quando elas entraram, eu falei, cara, elas precisam fazer coisas juntas. Então, eu já olhava até isso. Fulana com não sei o que lá, a outra que faz não sei o que. E já ia conectando as pontas. Porque, às vezes, elas não viam. Chegava lá, vou falar da minha empresa. Aí falava da empresa. Faço isso, faço aquilo, meu cliente é esse, tal, preciso de indicação de tal coisa. Você perguntou para as outras da mesa? Cara, vamos fazer um negócio junto? Você faz, então, a planta lá, o projeto, e eu faço o móvel, eu dou um desconto, dá um desconto pro cara. Então, às vezes elas não viam isso. E eu, de fora, olhando, falo, cara, vocês precisam fazer juntas. Então, até isso...
Não era uma obrigação do método, mas era uma coisa que cara, quanto mais ela vende, mais feliz ela tá. Você mais entendeu ela a roda fica girar, aqui, você entendeu a roda que girava, você falou, preciso fazer ela, preciso dar um empurrãozinho na galera pra girar essa roda. Então aí tinha que trazer mais, pra ganhar mais dinheiro, tinha que trazer mais mulheres, eu poderia abrir outros grupos, porque também uma hora aquele ia ficar saturado. A média de um grupo era de 50 mulheres. Depois daquilo começa a ter sobreposição de áreas. Entendi. Não dá. O estudo que a Matriz fez era que eram 50 mulheres. Você teve mais de um grupo? Não. Ah, tá. Na época de falar se eu comprava um outro grupo ou não, surgiu Nilduca na minha vida. Surgiu que a gente vai entrar no assunto agora. Mas antes de entrar nesse assunto, como é que você aprendeu a se vender tão bem para as pessoas confiarem o negócio delas, a sua supervisão, vamos dizer assim? Cara, eu sempre fui muito verdadeira. Todas as entrevistas que eu fazia com as mulheres, que eu explicava o método, tal, porque eu fui treinada também pela Matriz. Como vender o método, né? Elas me deram um treinamento. Então, mostra esse potencial, mostra isso. Mas network é uma venda mais pessoal do que necessariamente um método. Mas é que eu tinha que acreditar no método, né? Não, perfeito. O método ele é importante, mas eu acredito assim, pra eu ter o carimbo da Marina, tipo assim, a pessoa tem que confiar muito em você. Pra você indicar ela a alguém. E aí, cara, o que acontecia? Quando eu vendia pras mulheres, sei lá, muitas delas me falavam assim, cara, seu olho brilha quando você fala disso. Então, assim, eu passava tanta verdade no que eu tava falando, que eu acreditava tanto naquilo, que a mulher que eu tava vendendo, falava, cara, eu vou entrar. Essa mulher me convenceu. Legal. Né? E aí eu fazia isso não só pra pessoa entrar. No dia a dia elas viam também que eu tava ali. Você respirava aquilo ali. Eu tava ali ajudando elas, entendeu? E aí, como a minha rede de contato sempre foi muito boa, então eu consegui ajudar muita gente. Né? E aí muitas pessoas foram vendo, cara, o que esse negócio tá fazendo com essa mulherada, hein, Marina? Aí você vai explicando pra um, pra outra, tal, as portas vão abrindo. Então, cara, eu acho que porque eu sempre fiz com muita transparência. Então, a gente fala que, né, os olhos são a janela da alma. Passava pelo meu olho. Sim. Eu acreditava naquilo, que eu falava pra mulher, cara, vem que eu te ajudo, você vai vender mais. E aí eu ajudava realmente ela. Não trazia ela e largava ela lá também. Não era só uma chamada ali pra você ganhar pro benefício, mas você também ajudava ela no caminho. Exatamente. Cara, que foda, mano. De verdade, muito legal isso, porque você não pode desanimar no meio do caminho. Você prometeu um negócio ali pra pessoa, um grupo, você tem que fazer ele funcionar. E é um trabalho ferrenho. E é dedicação. Se eu tivesse um outro negócio, eu não teria me dedicado tanto. Como eu tinha só ele, eu mergulhei de cabeça. Porque, cara, precisa de dedicação. E os outros grupos que tinham mulheres, que tinham outros negócios, elas não conseguiam se dedicar 100%. O seu negócio era o meu negócio foi o CLN por 2 anos e meio. E no caso dos outros, eles tinham outras empresas e tal. E aí divide a atenção, cara. Não dá pra fazer bem feito duas coisas, cara. Ou você foca num negócio só e se joga de cabeça. E aí foi porque eu tive que escolher entre CLN e Nilduca. A gente vai falar sobre ela agora. Por que, então, você saiu de um grupo de networking? Vou reformular. O que te inspirou ou motivou a ir para a área da educação? Cara, na verdade, a Nilduca, ela chegou na minha vida. Chegou sem nome, na verdade, né? A ideia da empresa chegou para mim através do network. Então, um dos meus sócios tinha essa ideia para uma demanda de empresas que ele já tem. Cara, precisa qualificar a galera. Tá entrando muita gente aqui nas empresas e o pessoal tá vindo sem qualificação. A gente precisa desenvolver essa galera. E ao invés de cada empresa ali, que ele tem várias empresas dentro de uma holding, cada empresa ter o seu time de treinamento, que isso vai custar caro para cada empresa ter o seu time. Cara, vamos criar uma empresa que vá treinar todo mundo. Beleza, falou, cara, tenho ideia, já sei como fazer, preciso de alguém que toque isso aí. Porque eu não vou ter alguém que toque isso, não consigo tocar. Não, cara, precisamos de alguém. Precisamos de alguém comunicativo. Alguém... Alguém que fale pra caramba um aqui. network bom. Alguém organizado. Tá, não. E aí, eu já tinha conversado com ele no passado para outras coisas. E aí, cara, ele super cheio de coisa para fazer. A gente acabou ficando, vamos conversar. E ficou. Tipo nossos cafés, né? Ok. Exatamente. E aí, ele trouxe uma pessoa para trabalhar com ele, para cuidar de pessoas, né? Um diretor de pessoas ali. E ele falou assim, cara, eu tô com um monte de gente que precisava tomar um café e bater um papo. Faz a avaliação do perfil das pessoas lá, né? Porque a pessoa eu acho que é boa nisso, é boa naquilo, tal, e eu não tô conseguindo dar atenção pra essas pessoas. Vai você, por favor, faz a sua leitura como diretor de pessoas, tal. Aí, ele me mandou uma mensagem, essa pessoa. Oi, Maria, tudo bem? Quem passou seu contato? Foi o fulano, tal. Vamos tomar um café. Ele me disse que vocês estavam conversando, tal. Eu falei, vamos tomar um café.
Aí fomos tomar um café, ficamos amigos de infância, né? Eu e ele, em 1 hora. E aí, eu cheguei em casa à noite, e meu marido é sócio do meu sócio também, né? E aí, meu marido chegou em casa à noite e falou, aonde você foi hoje? Por quê? Porque eu vivia em café, vivia na rua, conversando com pessoas, né? Falei, se você tá me perguntando desse jeito, eu tomei o café hoje com o fulano. Ele falou, Marina, soltaram o teu nome lá, cara. Nossa. Aí eu falei, rapaz, como assim? Ele falou, não, deixa o pessoal te falar, tal. Qual foi o resumindo? Então, eles tiveram a ideia e tinha o perfil da pessoa que precisava tocar esse negócio. Quando eu conversei com esse cara, com o diretor de pessoas, ele falou assim, cara, achei a pessoa, porque eu contei pra ele do CLN, tal. Tava fazendo isso ainda. Contei, E aí, ele voltou pro escritório, o pessoal falou assim, cara, e a pessoa pra gente colocar à frente do negócio lá? Já conseguiu mapear alguém? Então, ele falou, cara, acabei de tomar café com essa pessoa. É a Marina. Aí ele falou assim, puta Marina. É a Marina, não sei o que, chama ela aí. Isso foi uma sexta, não me chamaram na segunda, eu fui lá. Chama ela aí. E aí foi, aí, cara, vamos apresentar toda a ideia, tal. Eu falei, cara, do caralho, tô dentro. Porque aí era desenvolvimento de pessoas. Eu já fazia isso. Só que eu fazia isso sem conteúdo vinculado, né? Falei, cara, se eu puder ajudar pessoas a se desenvolverem ainda com conteúdo de qualidade, cara, faz total sentido. E é um desafio, que eu adoro. Me deram um desafio, eu falei, então bora. Aí eu falei, cara, mas aí eu preciso pensar, gente, eu não vou conseguir fazer 2 coisas pela metade. Ou eu faço um bem feito, ou eu não faço. E aí o negócio começou a desenhar, como é que seria a empresa, não tinha nome ainda, tal, né? Começando a estruturar, eu falei, cara, eu não vou dar conta. Porque se eu for fazer, eu vou fazer 2 mal feitos. Aí fica aquela coisa, tá, e aí? Essa aqui... De novo, que tá certo, tá dando certo, funciona. Tá dando certo, mas também daqui a pouco vai chegar num teto, que aí eu vou ter que pensar se eu compro outro, o que eu faço. Aqui tá nascendo um negócio grande, dentro de uma hold de investimentos, já dentro de uma estrutura que eu sei que eu vou ter o suporte ali para fazer o negócio subir, que lá atrás eu não tinha pessoas e não tinha investidor, lá no meu e-commerce. Falei, agora eu vou ter investidor e vou ter pessoas. E, cara... Foi difícil a decisão? Pior que não foi, cara. Foi dolorido, de novo. Gostava das mulheres, gostava do trabalho, da mesma coisa do outro trabalho. Sim. Mas aí falei, cara, põe na balança. Vê daqui 5 anos. Entendi. Minha mãe sempre fala, o burrinho não passa selado 2 vezes na sua frente. Se ele passar selado, você monta nele e vai. Minha mãe fala isso. Ele não vai passar 2 vezes na sua frente. Então, assim... Aí eu fui falar com a matriz, isso tipo dezembro de 21. Fui falar com a matriz, a gente tinha evento de final de ano, fiz o evento de final de ano, tal. No dia seguinte, falei pra ela, assim, ó, eu vou vender a minha franquia. Mesma coisa, tá doida? Onde você vai? Não, Marina, não sei. Cara, e aí eu falei, ó, aí eu contei pra elas qual que era o projeto, tal. Falei, é grande, eu preciso me dedicar, vocês me conhecem, não vou conseguir fazer coisa pela metade, tal, preciso me dedicar. E aí eu vendi pra uma outra pessoa, que hoje em dia o grupo não existe mais. Poxa. Isso foi vendido em janeiro de 22. Janeiro de 22. Caramba. E o negócio morreu. Por quê? Ela não era dedicada 100%. Aí tudo que eu construí em 2 anos e meio, foi pro ralo. Nossa, mano. Isso dói. Nossa. Isso dói. Porque, cara, poxa, passei redondinho, gente. Era só continuar. Nada por acaso nessa vida, não, cara. Nada é por acaso. Não, eu fico triste porque, querendo ou não, é uma criança que você pariu ali. Porque, você pegou também, claro, tava estruturado, mas você cuidou daquilo por muito tempo. E aí Poxa, morreu. Que dó. Morreu. E... Primeiro trocou de nome, depois morreu. Trocou de nome? Trocou de nome. Mas por que? Saiu da franquia? Não, a franquia é CLN, né? E aí cada dona dava um nome depois. O meu era o Superliga. Entendi. A pessoa que comprou trocou o nome, porque Superliga remetia a Marina. Entendi. Trocou o nome. Morreu. Quando eu saí, na verdade, um monte de mulherada já saiu. Porque confiava no meu trabalho. Então, é aí que eu te falo da questão do network, é você se vender muito mais, porque, tipo assim, se a Marina indica uma pessoa, não, a Marina sabe do que tá falando. Agora, vem uma outra pessoa, primeiro ela tem que saber vender o peixe dela para depois poder carimbar. Isso é importante. Mas na New Duca, que agora tem nome, tá bem formatado, vocês estão caminhando.
Como é que é estar à frente de um projeto de educação, assim? Que você Cara, tem que educar pessoas para ter um rendimento melhor. Acredito que é isso. Cara, é muito legal, porque tudo que a gente faz lá é encurtar caminhos para quem está buscando conteúdo de melhor qualidade. Então, o nosso forte é a curadoria, né? Existe muito curso disponível na internet hoje em dia. Trocentos. Ainda mais depois da pandemia, qualquer um grava um conteúdo, põe na plataforma lá na Hotmart e sai vendendo. Sim. Se é bom ou não, ninguém sabe. É só se você fizer que você vai mensurar se é bom ou não. Então, o que a gente faz lá dentro da Educa? A gente cura o conteúdo. No começo, a gente fazia trilhas com conteúdo já disponível. E aí, depois, a gente mudou para uma vertente de curar conteúdos, buscar profissionais do mercado que estão à frente de time. Porque, cara, tem um monte de gente que vende curso que não trabalha com aquilo, né? Fique rico em 3 passos. Você tá rico, meu filho? Pra vir ensinar alguém como é que faz em 3 passos? Então, a gente busca os profissionais que estão à frente de times, que estão fazendo isso todos os dias. Põe na mão na massa. A gente organiza o conteúdo, junta a gente com o conteúdo, o cara com a vivência, a gente formata isso em curso. Então, não é um Zé Ninguém que tá indo lá falar como faz. O cara tá lá explicando, no dia a dia da empresa X, a gente faz assim, assim, assado. Isso dá certo, isso dá errado. As boas práticas falam desse jeito. Então, a gente fez uma conexão entre pessoas de mercado, né, que estão trabalhando, e pessoas que estão buscando conteúdo. Então, a pessoa que está buscando um conteúdo, ou uma transição de carreira, ou ela está fazendo uma especialização, cara, ela não quer ficar 1 ano e meio estudando. Ninguém mais fica 1 ano e meio estudando, gente. Fala assim, me passa aí um conteúdo mais reduzido, mas bem mão na massa. Que aí eu vou assistir prático, e amanhã eu sei o que fazer. Porque a pior coisa é você faz um curso, você sai do curso e fala assim, tá, amanhã eu faço o quê com isso? Como é que eu implanto isso no meu dia a dia? E a intenção do nosso... Dá um monte de teoria, só que não dá um caminho para você usar isso, né? Amanhã você senta que o seu time faz assim, 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 assado, né? Então, o nosso primeiro curso, que é o Circuito Máquina de Vendas, o que a gente fez? A gente mapeou todas as necessidades de um profissional de vendas como um todo. Desde um cara que é operador de vendas, até um cara que é gestor de vendas. Tá. Então, a gente mapeou assim, o que um cara tem que saber? Desse até esse. Tudo que um cara de vendas deve saber, desde o básico até o avançado. A gente mapeou temas que a gente achou, com a ajuda de várias pessoas do mercado também, não somos só nós, né? A gente pega pessoas de mercado, fala, cara, vê se faz sentido o que a gente curou aqui, né? A pessoa, isso aqui é legal, põe isso, faltou aquilo. Então, a gente primeiro fez a trilha dos conteúdos, os macro temas dos conteúdos. Depois, a gente foi quebrando, dentro de cada conteúdo, o que a gente ia falar. Do básico ao avançado. Do básico ao avançado. Aí, a gente foi para mercado, network puro, para chegar nesses caras. A gente trouxe Grupo Pão de Açúcar, Zé Delivery, MRV, Chili Beans. Caramba. A gente trouxe cara grande. Tudo network. Eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém lá. Conversa, traz o cara. Conhece alguém que tem tal coisa? Conheço. Porque depois que a gente fez essa esteira de conteúdo, a gente foi encaixando as pessoas nos conteúdos. Eu conheço um cara bom que fala isso aqui, ó. Esse tema aqui eu conheço um cara bom. Aí ligava pro cara. Aí o cara falou, topo. O cara vinha. Aí falava pro cara, você conhece alguém que fala sobre esse tema aqui? Cara bom? Conheço. Porque o cara tá no mercado também. Então, a gente foi chegando, a gente chegou em 18 speakers, de 18 empresas diferentes, tudo através de network. Caraca. E só cara à frente de time de vendas. Grande. iFood. Cara, chegamos na coordenadora de vendas do iFood lá em Santa Catarina. E ela veio. Que legal. Então, assim, como é que nós chegamos lá? Cara, foi conectando. O da Chili Beans conectou a gente com o cara do Oba, que é um software de gerenciamento de cowork, que hoje em dia a gente usa também. Que nós temos o cowork lá dentro, que já é uma outra história. Então, assim, a gente foi conectando as pessoas através de puro network, usando o nosso time de curadoria para organizar os temas. E chegou pro speaker e falou assim, cara, é mão na massa. Eu quero que você fale o que você faz no dia a dia. Lógico, fala da teoria, do embasamento, tal. Né? Mas como é que você faz? Como é que você faz lá no Pão de Açúcar? Cara, quem vê lá GPA, fala, cara, o Pão de Açúcar, cara, quero saber o que esses caras fazem. Mesmo que eu não trabalho com varejo. Algum insight que o cara vai dar... Cara, o CEO do Zé Delivery, Rodolfo Chung, foi lá com a gente explicar como é que ele fez, cara. O cara veio da Ambev, né? Ele era Ambev, depois ele veio pro Zé Delivery, explicando as estratégias de marketing do Zé. Ele falou como é que eles iam fazer na Copa, como é que eles iam fazer no Big Brother, que eles estão patrocinando. Abriu lá, a gente faz assim, assim, assado. O marketing assim, traz mais gente, traz mais venda. O cara falando lá como é que eles estão fazendo. Entendeu?
O segredo, vamos dizer assim. Não, segredo, porque, cara, tá fazendo, tá dando certo. Vai aprender com quem tá fazendo, entendeu? Então, o nosso intuito é fazer eventos, cursos, né? Que a gente faz em formato de evento, porque a gente pode fazer a transmissão online, a pessoa assiste online, e depois a pessoa compra esse conteúdo gravado depois, se ela não conseguiu acompanhar. É isso online. Mas, assim, cara, o conteúdo hoje em dia inteiro são 17 horas. Não é grande. Sim. Só que é 17 horas de puro conteúdo, mão na massa. Conteúdo prático. Vamos Prático, dizer assim, né? entendeu? O cara que quer se especializar, ele vai assistir 17 horas. Mas não fala pro cara fazer um ano e meio de curso. E isso tá aberto para qualquer um que queira adquirir. Sim, tá disponível na nossa plataforma para comprar. Tá vendo? Então, ó, eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar isso, porque a Marina é foda. Marina, dica prática, já que você gosta disso, praticidade, para alguém que quer começar hoje, ou para alguém que tá no meio do processo de empreender, dica prática para ela fazer. Cara, você precisa de pessoas. Não vá achando que você vai fazer sozinho. Ah, mas eu trabalho no mercado há tantos anos. Você não vai fazer sozinho. Então, você precisa de pessoas. Você precisa ser humilde para falar o que você sabe e o que você não sabe. E se você for ter sócios como a gente tem, busca pessoas que te completem. Cara, eu não tenho expertise em tal coisa, mas o cara tem. Cara, beleza. Então, ele conta essa parte, eu cuido da outra. Cada um faz o que sabe melhor. Então, você unir forças com pessoas que se complementam a você. Você precisa estar no meio das pessoas. E o network é a coisa mais rica que tem no mundo. Porque a hora que der tudo errado, as portas estão todas abertas. Na hora que der problema com a sua empresa, você precisar de ajuda, cara, qualquer coisa. Eu tenho portas abertas lá na ótica que eu trabalhei. Lá atrás. Nunca sei se eu... Péssima vendedora. Péssima vendedora. Meu cara gostava de mim. Desculpa. Entendeu? Então, assim, cara, larga as portas todas abertas. Você nunca sabe aonde você vai precisar de socorro. Pessoas que podem te ajudar no teu negócio. E network, cara, é ouro. E você não tem que fazer só quando você precisa. Porque se você aparecer só quando você precisa, você fica interesseiro. Já é a minha próxima pergunta. O que eu faço para ter uma rede de network top, funcional, legal, que me gere negócios e que eu possa ter ali? Um network saudável. Como é que eu posso criar isso hoje? Se eu não tenho nada, como é que eu posso criar isso? Cara, se você não tem nada, você precisa entrar em algum grupo primeiro. Você precisa conhecer pessoas. Pessoas no mesmo segmento que você tá. Empreendedorismo? Então vai entrando nos grupos de network. Toda cidade tem. Algum grupo. Então entra nos grupos, vai conhecendo pessoas. Porque pessoas vão te apresentar para outras pessoas. E aí, cara, você tem que nutrir esse relacionamento. Você tem que cuidar dessas pessoas, entendeu? Então assim, não é porque você... eu falei com o Vitão lá, o Vitão me ajudou no negócio, nunca mais falei com o Vitão. Não vai dar certo isso. Porque o dia que eu precisar do Vitão lá na frente, o Vitão fala, nossa, Marina, faz 5 anos que eu não falo com ela. Agora, se é alguém que você nutre sempre... Marina, e aí, você tá bom? Faz 5 anos que a gente não se fala, né, cara? Você tá precisando de alguma coisa? É diferente, entendeu? Tá. Então, você tem que nutrir relações. E você tem que ser sempre, não só quando você precisa. Se você chegar em alguém depois de X anos, você nunca mais falou com a pessoa, nunca mais nutriu aquele relacionamento, você é o interesseiro. Você tá buscando a pessoa só quando você precisa. A hora que a água bate na bunda. É isso aí, tá vendo? Seu interesseiro. O que eu aprendi com você aqui hoje, que a gente tá caminhando pro final já, mas eu aprendi que é possível, assim, largar o que gosta e viver uma nova experiência fantástica. Organização, base de tudo. Dedicação é o que faz o negócio andar. E ter uma boa relação de network. Eu deixei alguma coisa pra trás? Não. Tudo certo. Tem alguma coisa pra falar pra gente encerrar esse podcast? Eu adoro vir aqui, né, Vitão? Só pode chamar sempre. Olha, então já vou deixar uma cadeira. Já tem uma pessoa já, que é um psicólogo que tem cadeira cativa, você vai ser a próxima. Pode me chamar. Eu tô querendo agora desenvolver alguns temas específicos. Hoje, assim, eu tô trazendo as pessoas pra conhecer a história, conversar, mas com temas específicos, com certeza eu vou lembrar de você. Pode me chamar. Obrigado. Obrigadão, por Vitão. ter vindo aqui. Você que está assistindo, por favor, siga a Marina nas redes sociais. Eu vou deixar todo o link do Máquina de Vendas, da Nilduca, da Marina, tudo aqui na descrição. O e-book, lembra aí também, vai ter o e-book aqui, o link do e-book para você comprar. E, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo podcast. Beijo!